Tá boa essa. Me faz lembrar lá do Freud, né, que a gente estava lendo um texto justamente sobre o Freud, ele se questiona, né, se tantas mulheres sofreram abusos, e o que esse texto que a gente estava lendo traz é que justamente hoje a gente percebe que provavelmente sim. O Freud, ele abandona isso porque para ele parece absurdo, mas hoje a gente nota que provavelmente sim houveram tantos abusos. Mas a memória é uma coisa que a gente entende que seja como um livro, né? Está escrito ali e vai ser aquilo lá, independente do dia que você abrir. Só que a memória não funciona exatamente assim. Né? A memória ela funciona a partir justamente da emoção que ela traz de volta. A memória ela não é tão factual quanto às vezes a gente tem a impressão quando a gente estuda para uma prova, por exemplo. Especialmente se for uma memória de uma situação tão cheia de emoções como é um abuso. Né? Eu vou dar uma visão mais MDR da vida. Se você... Eu fiquei pensando em outra situação, mas vamos supor assim que a gente... se a gente ouve um estrondo muito grande, e para você não dá nada, mas para mim gera uma sensação de medo, e a partir daí eu fico assustada, e isso modifica como eu vivencio, e pode ser que o estrondo não tenha sido nada, né, realmente. Para a gente, talvez, quando vai olhar para o aparelho psíquico, vai olhar para o que traumatizou a pessoa, o fato em si não é o que é o nosso ponto-chave, mas é o que a pessoa vai passar a sentir e pensar sobre ela e vivenciar a partir daquela situação que aconteceu ou não, porque se aconteceu na cabeça dela, para ela aconteceu. Né? Então, o que a gente vai cuidar é o que é a verdade dela. Né? Então, assim, a gente não tem esse poder investigativo de dizer, olha, vamos lá olhar, apesar de que a gente acaba, principalmente você que trabalha com a infância, né? Vamos ver se a criança realmente sofreu um abuso do padrasto. Você deu até um exemplo de que não teve um resultado, assim, do inquérito, do que aconteceu, se foi ou não abuso. Para a gente, talvez, não seja o ponto relevante, mas o que a pessoa passou a vivenciar depois disso. Então, pode ser que não. A gente não trabalha com a realidade da memória. Não. A gente trabalha com a experiência da memória. Isso aí. Que é a memória para a pessoa. A realidade não importa muito. Aí a gente está falando, talvez, de um adulto lidando com essa memória, né? Mas a gente tem uma pergunta aqui que fala... uma criança de 5 anos consegue se lembrar que sofreu abuso? Pode ser imaginação? Aí eu já acho que a pergunta diz respeito ao tratamento da criança, naquele momento, né? As situações traumáticas, em geral, mesmo com os adultos, elas tendem a ter uma resposta de amnésia, entre aspas. É um abafamento dessa memória. Né? A pessoa não se lembra de como foi esse abuso, de como foi essa situação traumática. Exatamente. Então, a criança de 5 anos, vamos dizer, ela pode falar do abuso de milhões de formas. E a forma como vai aparecer vai falar muito sobre essa experiência da memória, que é isso que a gente falou da última pergunta. O que é capcioso nessa situação é porque nessa fase, entre 4 e 6 anos, a gente tem a poda neuronal, né, em que muitas memórias vão ser perdidas sim. Seja pela poda neuronal, ou se você quiser pela teoria psicanalítica, né, tem lá outra hipótese, mas muitas das experiências antes dos 5 anos, elas são esquecidas de fato, mas talvez as repercussões dessa experiência não sejam. Né, e a criança ela vai ver uma mãe, talvez, que seja muito cuidadosa com a relação dela com adultos, né, muito carinhosos. E isso vai aparecer de alguma forma para essa pessoa, seja da infância até a fase adulta, e as repercussões disso que apareceu, que ela sofreu ou não, vão existir, independente de ela lembrar ou não do que aconteceu. Respondendo um pouco mais diretamente, se pode lembrar, pode ser que lembre. Agora... Mas se pode ser a imaginação da criança. Eu ia chegar na imaginação. O teor sexual, aos 5 anos, da maneira como os adultos vivenciam o sexual,
não é tão comum. A imaginação dela, ou ela vai precisar ter visto alguma coisa, ou algum elemento externo vai precisar estar compondo essa narrativa. Então, acho que o que vale a pena também é compreender e investigar com essa criança se teve algum estímulo sexual teve para uma criança de 5 anos começar a falar de sexo. Isso. Entende? Se algum outro componente externo, porque a criança não vai imaginar uma relação sexual, delícia, não vai fazer isso. A criança vai trazer muita materialidade daquele ato, né, eu fui para lá, aconteceu isso, a pessoa fez aquilo, eu vi isso, era dessa forma. A concretude, né? Exatamente. Então, a partir daí, a gente consegue ver muito da realidade do que aconteceu. A criança, quando ela está fantasiando mais, tem menos chance de ter acontecido de fato. Sim. Mas a gente sempre tem que lembrar, a gente não tem a função de investigação. O psicólogo não trabalha para investigar. A gente trabalha para como essa criança vai lidar com essa experiência, essa vivência que essa memória provocou nela. Esse conteúdo está aí, nós vamos cuidar dele. Isso. E é isso aí.